e você não dorme. A nossa confiança é esta, saber que o nosso Deus, Ele nos contempla todos os dias, todos os momentos. Às vezes a gente pode estar passando por algumas adversidades na vida, mas saiba que Deus, Ele é aquele que cuida de você todos os momentos da sua vida. Ele é o único que te vê e te assiste 24 horas por dia. É por isso que você, nesta noite, está aqui de pé diante da presença de Deus, porque Deus tem guardado, tem te livrado de coisas que você nem viu, mas a mão de Deus te guardou, a mão de Deus te protegeu. E nós sabemos que momentos difíceis na vida todos nós enfrentamos nesta terra, mas em tudo nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto que nós lemos no livro de Mateus, capítulo de número 26, daqui a pouquinho a gente ouve mais os louvores e também a palavra pela diaconisa Aniele. Mas eu quero, neste momento, recitar para os irmãos Mateus, capítulo de número 26, e nós lemos um texto que está escrito no versículo, melhor falando, a partir do 36. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36, onde fala a respeito do período em que Jesus estava no Getsemane. O que era o Getsemane? O Getsemane nada mais, nada menos era do que um jardim onde se reuniam para o período da oração. Jesus estava ali no Getsemane, e neste versículo de número 36 já se passara nos versículos anteriores à última Páscoa, terminando-se a Páscoa, o período da ceia, em que Jesus se reúne com seus discípulos. Ele agora convida eles para um momento de oração. Você não tem ideia do poder que há numa oração. Há um poder extraordinário quando você se coloca de joelhos para orar em prol da tua vida, em prol da tua casa, em prol da sua família. Nunca deixe de orar. Mesmo que você possa dizer, mas eu não sei orar. Mas quando você dobrar os seus joelhos na beira da sua cama e dizer assim: Senhor, me ajude. Senhor, cuide de mim. Senhor, cuide dos meus filhos. Senhor, cuide do meu esposo. Senhor, cuide da minha casa. O Senhor, Ele já está entendendo o que você precisa. Ele vai estar entendendo o que você está pedindo a Ele. Não é preciso você saber orar bonito, não. Apenas expressar para Deus o que você realmente precisa, porque a Bíblia diz que Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem mãos e apalpa. Ele tem pés e Ele anda. Sabe o que significa isso? O nosso Deus, Ele é aquele que nos escuta. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vai estar presente, porque Ele não é um amigo passageiro, aquele que vem para uma festa de aniversário, aquele que vem para uma janta, aquele que vem para tomar um café, aquele que vai se confraternizar com você final de ano, em um momento de Páscoa, ou melhor falando, em um momento de Natal, em um momento de virada de ano. Não, Jesus está contigo em janeiro, dezembro, ou seja, todos os meses, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, Ele vai estar com você. Amigos que é amigo só quando tudo vai bem com você, mas quando as coisas se complicam na sua vida, você procura alguém e não encontra. Você procura alguém para muitas das vezes interagir, muitas das vezes pedir um socorro e não encontra. Mas Jesus, Ele vai estar sempre com você. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso amigo. Jesus, antes mesmo, no período da sua partida para os céus, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? É a terceira pessoa da divindade, não trindade. Esse nome trindade nem existe na Bíblia, mas divindade, a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Ele disse: Ele vai estar com vocês. Por quê? Ai de nós, se o Espírito de Deus não estivesse conosco.
Ai de nós se a presença de Deus não tivesse na nossa vida. Ai de nós se o Espírito de Deus, ele não nos guardasse, não nos livrasse, não nos protegesse. A Bíblia diz que nós já seríamos tragados, porque o aniversário da nossa alma, ele vive ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Mas quando ele tenta te afligir, quando ele tenta atrapalhar a sua vida, ele vê que tem uma mão poderosa te guardando. Ele vê que tem uma mão poderosa que está sobre a tua cabeça, sobre a tua casa e sobre a tua família. Esse texto que nós lemos, o capítulo 26, e o versículo a partir do 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. O que era o Getsêmani? Já falei no início, um jardim. E disse a seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Porque Jesus sabia que aquela oração que Jesus iria fazer no seu particular, eles não podiam participar. Porque existem momentos que é só você com Deus. É só você e Deus. Os discípulos poderiam se assustar quando olhassem para o rosto de Jesus e vissem o seu suor se transformar em gotas de sangue. Eles iriam não entender aquele momento. Por isso que Jesus pediu para que ele se assentasse em certa parte, e Jesus se ausenta deles e vai para um lugar mais adiante orar. E a Bíblia diz no versículo de número 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Perceba, neste momento existem 3 estágios a se observar aqui. O primeiro estágio, Jesus pede para que os discípulos ficassem. No segundo estágio, ele leva 2. Quem são os 2 que ele leva? Está aqui no versículo de número 37. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Esse é o segundo estágio. Mas chega um estágio que Jesus precisava estar só. Versículo de número 38. Então lhes disse aqueles que veio com ele para o segundo estágio: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí ele agora vai dizer: ficai aqui e vigiai comigo. Perceba, ele manda que ele fique ali no segundo estágio. Jesus vai um pouco mais adiante, no versículo 39, e indo um pouco adiante, se afastando daquele segundo estágio, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava ali no momento, sentindo já o momento da sua morte. Jesus estava sabendo que os seus dias estavam cumpridos. Jesus estava sabendo que a morte estava se aproximando. Ele sente a agonia da morte na cruz antes de ir para a cruz. E a agonia foi tão grande que ele sente uma grande angústia na sua alma. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que a angústia faz parte mesmo da vida do ser humano? É por isso que quando você está angustiado, ou você está angustiada, Jesus te conhece e te entende o porquê da sua angústia. É por isso que ele te entende bem quando você está nos momentos de desespero, nos momentos de agonia que ninguém vê, ninguém entende, ninguém te contempla. Mas ele vê, ele entende, ele te contempla. Ele sabe o que é angústia, porque ele também sentiu angústia na alma dele. Ele sentiu uma angústia tão forte que ele clama e pede para o Pai, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele vai dizer: mas que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a angústia está grande dentro de mim. O suor que está correndo sobre o meu rosto é gotas de sangue. Eu já estou sentindo a agonia da cruz. Eu já estou sentindo a agonia da morte. Mas se o Senhor quiser passar este momento, passa-se. Mas também, se o Senhor não quiser passar este momento de agonia, que seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no versículo de número
39, relendo para os irmãos. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus muitas das vezes nunca vai ser a nossa. Às vezes a gente esperamos algo de Deus, mas Deus resolve fazer totalmente diferente. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Deus sabe o que você precisa. Olhe para cá para você entender. Você só sabe o que é hoje. Você olha para você agora, você sabe que está sentado nessa cadeira. Você sabe que está participando de um culto. Você sabe que está em uma congregação. Porém, você não sabe o que pode acontecer daqui a 10 minutos. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 hora de relógio. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz lá em Isaías que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de bem de nós e não de mal. Porque Deus deseja que cada um de nós possamos viver as suas grandezas. Então aprenda isso hoje, que Deus, Ele sabe como vai fazer. E do jeito que Deus fizer, agradeça, porque vai ser a vontade dEle. A vontade de Deus, irmão, não pode ser ignorada. A vontade de Deus não pode ser rejeitada. Porque Deus, Ele sabe como fazer. Porque Ele vê o teu amanhã. Você só enxerga o hoje, mas Ele enxerga o teu amanhã. E o teu amanhã será um amanhã de vitória. E o teu amanhã será um amanhã de mudança. Será um amanhã de novidade. Porque Deus, Ele não tem prazer em ver você triste e nem angustiado e nem angustiada. Mas Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver alegre. Porque a Bíblia diz assim, que na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Sabe o que a Bíblia está dizendo nesse texto? Ele está dizendo: eu tenho prazer de encher o teu coração, a tua alma de alegria. A alegria de Deus é diferente da alegria do mundo. O mundo, para ter alegria, precisa da droga. O mundo, para ter alegria, precisa de uma festa mundana. O mundo, para ter alegria, precisa de um momento de bebedice. O mundo, para ter alegria, precisa alimentar os prazeres da carne na prostituição. Mas a presença de Deus é diferente. A alegria está conosco aqui, está conosco em casa, está conosco 24 horas por dia. Porque na nossa vida habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus transmite para nós a alegria que a gente precisa e um conforto que ninguém pode nos dar. Só Ele te entende, só Ele te conhece bem. O versículo de número 40 diz assim: e voltando para os seus discípulos, saindo do terceiro estágio, retorna para o segundo estágio e vai para o primeiro estágio. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora podeis vigiar comigo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo nesse segundo estágio aqui, antes de voltar para o terceiro, para o primeiro, melhor falando. Ele olha para Pedro e fala: mas Pedro, nem uma hora, Pedro, vocês podem orar comigo? Nem uma hora você tira para estar na intimidade comigo? Nenhuma hora você pode orar, você pode preparar o teu espírito, você pode se encher da graça, da autoridade. Nenhuma hora podeis orar. Aí Jesus vai dizer no versículo de número 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se você não orar, você não suporta. Se você não orar, você não vai vencer as batalhas. Se você não orar, você não vai ser vitorioso. Ora, porque quanto mais você ora, você vence a carne. Quanto mais você ora, você vence o eu. Quanto mais você ora, você vence as batalhas espirituais. Porque o teu espírito vai estar pronto. Ora, Pedro. Ele estava dizendo: ora,
hora. Por isso que a Bíblia, irmão, na sua totalidade, orienta muito para que nós oremos. E a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Na oração, no partir do pão, isso está em Atos dos Apóstolos, porque existe uma importância na oração. O próprio Jesus, sendo Deus, ele necessita orar. E quem somos nós para não orar? Quando nós oramos, há um resultado extraordinário. Quando nós oramos, a gente move o céu. Quando nós oramos, nós inquietamos Deus no trono, irmão. Porque a oração, ela tem um poder extraordinário. Então eu quero te orientar nesta noite a orar. Ore mais. Tire um momento para com Deus. Não deixe que os problemas da vida te sufoquem. Não deixe que o corre-corre do dia a dia tire um momento de intimidade com Deus. Ore mais. Porque você orando, você vai estar forte para vencer as batalhas do dia. Você orando, você vai estar renovado para enfrentar as batalhas do dia a dia. Até o teu corpo será restaurado. Até o teu corpo receberá vigor para vencer as batalhas quando você ora. Não deixe que o cansaço do dia, as correrias do dia, tire o seu momento de oração, porque senão você vai fracassar. Versículo de número 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não podes passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele volta pela segunda vez e fala novamente para o Pai: se possível, passa. Mas se não for para passar, que eu beba deste cálice. Este cálice está significando não o cálice da ceia, porque Jesus já tinha passado pelo período da ceia. Esse cálice estava falando do derramamento de sangue na cruz. O versículo de número 43. E voltando, achou outra vez adormecidos, dormindo de novo, porque os seus olhos estavam carregados. Mesmo Jesus saindo do momento de oração, indo até eles, orientando: vocês têm que orar. Jesus volta novamente para o terceiro estágio. Vai orar. Quando volta para o segundo estágio, onde estava Pedro e os demais que ele selecionou para estar ali com ele, estavam adormecidos. E Jesus mostra para eles a importância da oração. Aí o versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Qual foram as mesmas palavras? Dizendo para o Pai: Pai, se possível, passa de mim. Por que Jesus falou por 3 vezes? Porque na primeira vez Jesus ora e fala: se possível, passa de mim. Na segunda vez e na terceira, porque o Pai ficou em silêncio. E tem um momento que Deus fica em silêncio conosco, e a gente precisa respeitar que Deus também fica em silêncio. Aí o versículo de número 45: então chegou junto dos seus discípulos. Ele agora reúne todos lá no primeiro estágio. Ele sai do terceiro, volta para o segundo e vai para o primeiro, onde ficou os primeiros. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que lhe há de trair. Perceba que quando Jesus se reúne novamente com os discípulos, volta para eles. De repente chega Judas, um monte de soldados para entregar a Jesus. O enigma que Judas usou para identificar, porque o período era noturno, era escuro, eles vinham com tochas acesas, mas mesmo assim a visibilidade não era tão boa. Então o que aconteceu? O enigma que Judas estabeleceu para com aqueles que iria trair a Jesus, ele disse: olha, aquele que eu beijar a sua face. Esse foi o enigma que ele utilizou para identificar que aquele era Jesus. E Judas chega até Jesus. Quando chega até Jesus, Jesus ainda olha para Judas e fala: amigo,
que vieste, porque Jesus ainda deu muitas oportunidades para Judas se arrepender. Aí Judas pega e dá um beijo no rosto de Jesus. Quando Judas beija o rosto de Jesus, os soldados ali ladeiam Jesus. E agora vai o prender para começar o procedimento do Calvário. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você uma coisa. Jesus sofreu muito, mas ele venceu. E não há problema, dificuldade ou que você possa sofrer nessa vida que Jesus não possa mudar a situação. Nunca perca a sua fé. Apenas creia, acredite e tenha convicção que Deus vai mudar sim essa situação que você está vivendo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Maria Emanuele vai estar louvando o Senhor Jesus. Sei que essa palavra é verdade.